A pessoa com quem eu vou me encontrar agora é uma pessoa única. Ela foi embora da Coreia do Norte, deixando uma filha de 2 anos e a esposa lá. Fiquei sem dinheiro, sem comida e sem nada para alimentar a minha filha. Fui à floresta catar cones, que tem sementes que os esquilos comem. De repente, a polícia veio à minha casa, revistaram minha casa e falaram que eu estava roubando a propriedade do meu país, colocando meus interesses acima dos públicos. Eu disse, mas eles vão apodrecer no chão mesmo. Eu não dei esses cones para eles. Eles responderam que iam voltar mais tarde. Pessoal, hoje vou me encontrar com 3 pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte. Eles vêm de famílias diferentes em termos de nível de vida. A menina Sung-min é da minha idade. Ela vem de uma família pobre, seu pai morreu e a sua mãe a sustentava sozinha. Então eles realmente iam às vezes à floresta para almoçar, catar bolotas. A senhora Shi Yu-shin era uma privilegiada, norte-coreana. Enquanto as pessoas ao redor cozinhavam mingau de grama, comia arroz branco puro, que pelos padrões norte-coreanos é mais ou menos caviar preto. O homem An Yo serviu no exército coreano por um longo tempo e depois de fugir para a Coreia do Sul, ele até encontrou um lugar perto da fronteira, de onde se pode ver sua antiga casa. O centro de Seul decidi fazer uma pegadinha. Eu quero ficar no meio da cidade com o moletom da Coreia do Norte. Tem até a bandeira da Coreia do Norte aqui. E ver como as pessoas vão reagir. Agora, na Coreia do Norte, todas essas pessoas se tornaram inimigos do povo. As Coreias do Norte e do Sul ainda estão formalmente em guerra. Então eu não podia imaginar o que aconteceria se eu aparecesse no centro da Coreia do Sul com a roupa da Coreia do Norte. Levando em conta que a bandeira da Coreia do Norte é oficialmente proibida na Coreia do Sul. Ó, tá vindo a polícia. Olha, a polícia tá vindo. Até ligaram as sirenes. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim. Obrigado, agora podemos continuar. A Coreia do Sul, para onde todos os meus protagonistas se mudaram, passou um caminho impressionante de um país asiático pobre até uma das maiores economias do mundo nos últimos 60 anos. Eles estão no top 20. Aqui na Coreia você anda e pensa como tudo é legal, conveniente e o mais importante é organizado tecnologicamente, serviços e produtos para as pessoas. E claro, por um lado você tem inveja e por outro você sabe para onde tem que tentar chegar. O meu pai trabalhava na central elétrica de Pukchang. É uma cidade no interior da Coreia do Norte. Os estrangeiros não são permitidos lá. A BBC escreveu que os norte-coreanos testavam um míssil balístico perto daquele lugar. Então, provavelmente, a usina elétrica do pai de nosso protagonista estava dentro do local secreto. Ele trabalhou tão bem que chegou a presidente. Mas o meu pai não conseguiu se filiar ao partido porque temos um sistema na Coreia do Norte chamado Songbun. Songbun é como se fosse uma ficha pessoal que os serviços norte-coreanos preenchem desde sua infância. Quanto mais você e sua família estiverem comprometidos com o regime, melhor será Songbun e vice-versa. Meu avô secretamente ajudava um pouco os militares sul-coreanos quando eles chegaram. Então, nenhum dos 5 irmãos do meu pai podia se filiar ao partido. Meu pai veio entrar no partido e o secretário do comitê do partido lhe disse que Songbun dele era ruim, o que o impedia de se juntar ao partido, e o cargo foi dado a outro funcionário. O meu pai teve uma discussão com aquele secretário e a vida dele foi pela ladeira abaixo. Ele só bebia, então ele vivia assim. Para mim, é uma lembrança muito ruim, porque meu pai era bonito, inteligente e fiel à sua família. E apenas por causa de problemas com o partido, esse homem perdeu tudo e começou a beber. Batia na minha mãe, fazia muitas coisas erradas. Eu estava pensando, por quê? Por que ele é assim? Mas agora eu entendo que o governo da Coreia do Norte arruinou meu pai e destruiu nossa família. Esse estilo de vida levou meu pai à morte. Ele morreu bêbado sob as rodas de um carro. Até agora, as pessoas reagem mais ao cachorro do que mim. Deixe-me explicar. Os coreanos são mega modestos e reservados, quase nunca olham nos olhos de estranhos. Você pode andar na rua cantando uma música do Gustavo Lima, por exemplo, e eles nem vão prestar atenção em você. Aqui estão as meninas olhando, aqui estão mais 2. Então decidi ir falar com os coreanos e lhe mostrar o telefone com um tradutor que dizia em coreano: como chegar à linha azul do metrô. I'm sorry.
Essa é a primeira reação. Tô mostrando o tradutor pra eles, onde está escrito em coreano, que, tipo, como chegar até o metrô. Ele simplesmente levantou a mão, tipo, vai a merda, e seguiu em frente. Ele estava com outro avô. Também virou, mostrou pra ele. É apenas a geração mais velha. Mais velha, porque se lembram da guerra da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. A brutalidade era de ambos os lados. E os adultos sul-coreanos se lembram dos métodos que os norte-coreanos tratavam não apenas os militares sul-coreanos, mas também aqueles que os ajudavam. Alguns desses métodos ainda são usados pelo governo norte-coreano, mas em relação aos seus cidadãos. Como se costuma dizer, para que os outros tenham medo, bata com força nos seus. Quando eu tinha 10 anos, vi uma execução com um tiro de espingarda, pegando uma arma e atirando. Eu vi essa execução com os meus próprios olhos. A maioria dos nascidos na Coreia do Norte já viu essas execuções. Isso está acontecendo abertamente. Por exemplo, se você já fez comércio ilegal ou tentou fugir, eles acham que você traiu o país. Entende, né? Por isso, para mostrar a todos que essas ações são ruins, eles estão executando abertamente. Quando eu era pequena, essas cenas me assustavam. São execuções públicas de fato, né? Sim. No bairro onde eu morava, na província, há lugares que podem acomodar muita gente. Por exemplo, Praça. acho que se chama Centro de Escrituração. Juntam todo mundo lá e, de pequenos a grandes, isso é chamado de Inmiban. Em cada bairro, há um responsável por aqueles que vivem nesse bairro. Então, ele reúne todos pela rádio. Fala para todos para se reunirem em um determinado lugar. Fala a hora que todos devem se reunir, por exemplo, à tarde, umas 2 da tarde, para chegar lá. É aí que começa o julgamento. Eles dizem, você fez isso e aquilo, e é por isso que vamos te executar publicamente. Então a execução começa. A pessoa é amarrada a uma árvore. É na rua mesmo? Sim, isso na rua. Então depois que ele é amarrado, entram 7 soldados, cada um segurando uma arma. Eles carregam uma bala de cada vez. Essas pessoas levaram 7 balas. Alguém foi baleado na cabeça. Cada um tem o seu lugar, dizem. É por isso que saem 7 homens e disparam. Na província de Yangando, de que a Songmin fala, nasceu o grande líder, Kim Jong-il. De acordo com a versão oficial da Coreia do Norte, no momento de seu nascimento, o céu apareceu um arco-íris duplo e uma estrela muito brilhante. Isso não é um exagero ou uma metáfora, é o que realmente está escrito em seus livros didáticos. Ele nasceu perto da montanha mais alta e reverenciada da Coreia do Norte, porque exatamente essa montanha gozava de tanta autoridade mesmo antes do grande líder nascer. Eu não sei, mas isso é realmente ensinado às crianças nas escolas, nas aulas de história. Na Coreia do Norte, desde a infância, desde a creche até a escola, é sobre essas pessoas que aprendemos, sobre os Kims, o tempo todo. Havia os Kims, eles acenderam o fogo, aprenderam a trabalhar a pedra, lutaram com os japoneses e inventaram uma maneira de aproximar algo que estava longe, encurtando a terra com a arte teoísta. Esta é a informação que todos recebem desde o nascimento até a morte. Quando Kim Jong-il morreu, as pessoas interpretaram isso como se Deus estivesse morto. Na Coreia do Norte, Kim Jong-il é um deus. As pessoas pensavam, será que deuses também morrem? Pensavam assim, desmaiavam. Na verdade, Kim Jong-il nasceu na aldeia de Vitsukhoi, na região de Khabarovsk, na URSS. O nome dele de nascimento é Yuri Insernovich Kim. Seu pai, Kim Il-sung, era um simples capitão do Exército Vermelho. Então, as autoridades soviéticas decidiram torná-lo presidente de um país recém-formado, a liderança da Coreia do Norte. É claro, sabe disso. Mas dizer ao seu povo que seu país surgiu graças a uma tal de União Soviética não é vantajoso. O rei, Deus, deve ser um só, sem quaisquer mentores. É por isso que a Coreia do Norte passou décadas apagando fotos históricas de representantes soviéticos que apareciam ao lado dos Kims. Toda a história da década de 1940 foi reescrita. Todos os generais soviéticos foram removidos.
Tem uma foto de Kim Il-sung com a Ordem da Bandeira Vermelha. A Ordem da Bandeira Vermelha também foi retirada. Deixa eu encontrar. Ah, sério? Uma das fotos mais famosas de Kim Il-sung é de 14 de outubro de 1945. Aqui, o futuro grande líder com a condecoração. Ao lado dele está o Major Mikhail Khan. Atrás dele estão os generais Lebedev, Romanenko e Krystiankov, os 3 maiores generais da época da manifestação soviética. Preste atenção nas bandeiras na parte de trás. A bandeira soviética atrás e ao lado dela está a tradicional bandeira coreana dos grandes começos, que agora é a bandeira sul-coreana, porque os sul-coreanos a mantiveram e os norte-coreanos a mudaram. Então, como isso é agora na Coreia do Norte? É assim. Absolutamente nada. Não tem ninguém. E note que não tem nenhuma ordem no peito de Kim Il-sung. A foto tem traços do retoque muito forte. E desta forma está sendo publicada a partir da década de 1970. Até apareceu a tribuna aqui, desenharam. Sim, deve ter sido desenhada. Eles tiraram das fotos não apenas as figuras da União Soviética, mas também coreanos que em algum momento começaram a discordar do partido e que foram reprimidos. A essência do sistema é que se alguém se comportou mal e em algum momento brigou com Kim Il-sung e foi reprimido, não pode mostrar essa pessoa ao lado do líder, porque isso mostra que o líder pode ter tomado uma decisão errada ou, pelo menos, lembra que essas pessoas eram influentes. É por isso que as fotos fingem que essas pessoas nunca existiram. Polícia! Vou perguntar à polícia, falando língua estrangeira. I'm sorry. Moindong station. This way. 6. Exit 6. 6 exit? Grass? Yeah. Okay. There is. On the left. Right. Right. Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. A polícia não está vendo o que estamos filmando, mas está vendo claramente o que estou vestindo. Neste momento, o policial está abaixando os olhos diretamente para a bandeira da Coreia do Norte no meu peito. Legal. Então eu cheguei no policial e perguntei, onde fica a estação de metrô. Fiquei batendo papo com ele. Um tempo. Ele explicou que, à direita. Tava explicando um tempão, mas no final o homem olhou diretamente aqui mesmo. O policial olhou para a bandeira e bom. E foi embora. Que se dane. Polícia. Quando outro carro da polícia chegou, acendeu as sirenes, mas também passou. Decidi ser mais ativo. Comprei um quadro negro na loja e agora vou escrevendo no quadro: Free Hugs, abraço grátis. Eu vou ficar com o uniforme da Coreia do Norte aqui no centro de Seul, na Coreia do Sul. Vamos ver como vão reagir. Alguns minutos depois, do nada, parou mesmo. É interessante, veio um jipe preto, parou bem no meio de uma rua aqui de pedestres e pior, o homem está sentado dentro e não está saindo. Recentemente, o YouTube desativou a monetização para os nossos espectadores russos. Então, agora, estamos fazendo novos filmes a nossas próprias custas. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. Não tínhamos um animal que não comêssemos. Ratos, cobras, pegávamos todos e comíamos. Rãs, isso é considerado uma iguaria. Pegar uma rã e comer. Han-yo serviu como oficial do exército na Coreia do Norte. Depois de terminar o serviço, o Estado geralmente promete ajudar os militares com comida, abrigo e dinheiro. Foi fiel ao governo com todo o coração. Ir para a Coreia do Norte, ir para a Coreia do Sul é algo que eu nunca poderia imaginar. Quando eu estava no serviço militar, pensei que deveria seguir o curso de Kim Jong-il. Mas quando voltei do serviço militar na Coreia do Norte, era a idade da pedra. Ainda assim, eu tinha que viver e comer de alguma forma, porque eu tinha uma filha. Eu também catei alguns cones e trouxe para casa. Mas, de repente, os agentes da lei, aqui são chamados de policiais, fizeram uma busca na minha casa e concluíram que 100% eu não apenas recolhi os cones caídos, mas também roubei-os do lado também. Perguntei por quê? Não os roubei. Eles disseram que eu estou roubando a propriedade do meu país, colocando meus interesses acima dos públicos. Eu falei, mas eles vão apodrecer no chão mesmo, vão jogar fora. Eu falei que tinha uma criança e que tinha que alimentá-la com esses cones. Eu disse que não ia devolver os cones. Eles disseram que voltariam mais tarde. Han-yo estava planejando vender estes cones em uma loja oficial. Eles adicionam essa farinha aos bolos, mas acontece que os policiais também estavam contando com esses cones. Eles os trocavam por bebida em cervejarias. No final das contas, eles apareceram de novo na minha casa às 2:30 da manhã, 5 pessoas.
esses policiais, e com tanto barulho, parece que alguma coisa tivesse caído. Estavam totalmente bêbados. E mais uma vez, exigiam os cones. Temos um ditado: até a minhoca começa a se retorcer quando pisamos nela. Mesmo o menor inseto tem sua própria coragem. Sem esses cones, a minha família estaria passando fome. Bateram em mim, começou a briga. Eram 5 e nós brigamos. Eles me batiam nos braços. Eu respondia e assim por diante. No final, começou uma briga muito feia. Eu também lutei com todo o meu coração e apanhei muito também. De 5 pessoas se pode apanhar bastante, né? Eu gritava, exigia meus cones. Aí, depois de tudo isso, chegaram da administração central de Pyongyang para minha casa. Eles vieram e começaram uma investigação. Nasci numa família rica. Também devido à minha origem nobre, fui enviada para Pyongyang, onde servi no destacamento militar. Em inglês, esse destacamento se chama Supreme Guard Command. É tipo o serviço de segurança presidencial. Estes caras correndo atrás da limusine de Kim Jong-il são o Supreme Guard Command, que fazem a segurança de toda a família presidencial. É a unidade de segurança de elite da Coreia do Norte. Tem 3 brigadas de combate, várias unidades de guarda-costas, um batalhão de construção, uma clínica própria. A Shin Yun-shin era enfermeira lá. Há altos funcionários, generais que protegem o próprio presidente. Por exemplo, chefes, líderes. Então, estava cuidando deles. Quando começamos a trabalhar, a primeira coisa que nos ensinaram é que não precisamos saber as informações sobre outra pessoa. Ou seja, informações pessoais. Mesmo que alguém esteja tentando te dizer, não aceite. Se perguntarem, não responda. O princípio básico do segredo. Eu sei que, quando eu estava lá, tinha cerca de 100 mil pessoas com status especial. Os militares, que normalmente servem a partir dos 17 anos, se sentem como se estivessem na prisão mesmo durante 10 anos. E a única razão pela qual o governo norte-coreano os tortura tanto é por medo deles fugirem. Na verdade, o maior número de fugas é entre os meninos de 17 anos, de 20 anos. Eles têm distrofia e outras doenças. Hepatite, anemia, essas são as doenças mais frequentes. Coreia do Sul, organizações internacionais nos enviam ajuda humanitária, comida em grandes quantidades, mas nunca a recebemos. Entre aqueles que eu pessoalmente estava tratando, seu tratamento foi um nível fantástico. Para onde vai toda a ajuda humanitária da ONU? É a ONU que traz tudo, então vai para eles. A Kim Yu-chin começou a trabalhar na unidade de elite graças a seu pai. Ele era um alto funcionário com um bom songbun e muito rico. Adivinhe com o que ganhava dinheiro. Por exemplo, sabemos que em uma certa casa usam os produtos sul-coreanos. O meu pai ia para lá e dizia: bem, o que vão fazer é que eu preciso tomar medidas contra vocês. Eles falavam: por favor, nos salve, nós vamos pagar. Enfiavam dinheiro nele, subornos. Sim, amigos, dá pra ficar rico aqui desse jeito só com subornos. O pai da Ji Yun-shin tinha uma lista de preços de subornos. Os pagavam as pessoas que tinham algo proibido em casa. Por exemplo, nos tempos do meu pai, se você usar uma panela de arroz sul-coreana e descobriram isso, então tem que pagar cerca de 600 mil. Na Coreia do Norte, por exemplo, o arroz custa 5.500 won por 1 quilo, então isso equivale a 100 quilos. Aliás, o salário oficial, mesmo no serviço público, é 130 wons em dinheiro norte-coreano. Mas se você pensar que um pirulito custa 500 won, então você não pode comprar nenhum doce com esse salário. Então, se sentia bem com os subornos mesmo. Quando outras pessoas comiam mingau, comíamos arroz branco. Nos dias de feriados nacionais, íamos para a aldeia, matávamos um carneiro, cortávamos, fazíamos churrasco. Por exemplo, na escola eu era como uma princesa na época, porque na escola você também é controlado por um professor separado. Por exemplo, você tem que chegar à escola às 7h40, porque às 8 horas as aulas já começavam. E eu, por exemplo, chegava às 8h30, pegava minha mochila, corria para a escola, dormia, brincava, passeava. Nenhuma das professoras me disse uma palavra quando eu faltava a aulas ou algo assim. Bem, quanto às notas, sinceramente, até o 2º ano eu estudava por conta própria, tirava boas notas. E depois, a partir do 3º ano, já a reputação do meu pai estudava por mim. Eu nem sequer fazia provas, mesmo assim tirava a nota máxima. Quando eu estava no ensino médio, eu queria muito usar uma minissaia.
E também queria fazer maquiagem, mas arrancavam os brincos das orelhas. Então não podia usar nada. Tínhamos geladeira e televisão. Geladeira, TV, rádio, leitor de CD. Na Coreia do Norte não usam leitores de CD. Não tem onde colocar pendrives lá. Mas não tínhamos máquina de lavar roupas. Por causa da falta de energia, não podíamos usá-la. Os computadores ainda não existiam. Os telefones tinham celulares e fixos, estacionários, tudo o que precisava. Se aquele militar, Han-yo, apanhasse pelo menos por uma panela de arroz, provavelmente não doía tanto, por causa dos cones roubados. Ele foi revistado. Viraram a casa inteira. Alguns metros da nossa casa, pratos, panelas, tudo estava estragado. Então, eles estavam fazendo a busca por alguns dias e depois me entregaram um documento dizendo: assine. Eu olhei para o que estava escrito e vi a frase de que eu não obedecia aos funcionários públicos em serviço e também organizei uma revolta popular. E na Coreia do Norte é a morte imediata, não tem opções. Então eu pensei que durante 10 anos servi da forma mais fiel ao regime norte-coreano, não poupando a vida, e agora eu devo morrer porque peguei alguns cones para não morrer de fome. Era uma sanção tão forte de traição e ressentimento. Eu pensei, bem, por que eu apoiava este governo? Por quê? O que me resta agora? Tive muitos pensamentos assim. Eu disse que não ia assinar nada. Disse que não fiz nada. Então, literalmente, em 15 minutos, percebi que não poderia viver assim. Morreria no final, que precisava fugir. Vocês vão perguntar, como é que a polícia descobriu que o homem estava catando cones na floresta? O problema é que denunciar um ao outro na sociedade norte-coreana é ensinado desde a infância. Estes espiões são desconhecidos. Seus nomes são mantidos em segredo. São eles que informam, e informam muito. Na polícia, eles dizem, eu ouvi que falam isso ou aquilo da nossa casa. Ou que parece que eles tinham assistido um filme. Eu também, quando era pequena, assistia dramas sul-coreanos. Assistia junto com uma amiga. E ela me denunciou. E também me pegaram. Prenderam e investigaram durante alguns dias. E depois a mãe e o pai, com a ajuda de propina, deram suborno e me soltaram. Por exemplo, sou um espião e denunciei alguém. O que ganho com isso? Vou ganhar dinheiro? Não ganham. Mas, digamos, eles podem ser mandados para um bom trabalho. Ou então eles pensam que, vou ser promovido. Então eles fazem isso. A vida na família da própria Sung-min começou quando seu pai morreu. Sua mãe começou a ter problemas de saúde. Quase não tinha dinheiro na família. E ela estava procurando uns trabalhos extra. Tinha uma garota no nosso bairro com quem fazíamos aulas de guitarra. E ela me convidou para fazer comércio com ela. Ela disse que em apenas 3 meses de trabalho você pode ganhar muito dinheiro. E é claro que eu acreditei nela. Nós fomos embora juntas. E nosso caminho acabou por ser para a China. Eu nem sabia disso. Saí de casa ao amanhecer, quando minha filha tinha 2 anos. Não podia levar a minha mulher e a minha filha comigo, porque se fôssemos pegos, iam matar todo mundo. Pensei que seria melhor tentar primeiro, e se conseguisse, depois levaria a minha filha e a minha mulher, mas até agora não consegui. Eu tinha desaparecido. Então todos os dias chegavam na minha casa e perguntavam para a minha mulher para onde ele tinha ido. Depois ela se mudou para algum lugar, porque eu cometi um crime. O governo da Coreia do Norte podia ter expulsado minha família como a família do criminoso, ou elas se mudaram mesmo, eu não sei. Desde que cheguei, nunca me esqueci da minha filha. Se for a Gangwon, consegue ver a minha casa. Bem à minha frente há uma vista, e dá para ver a casa onde morava. Todas as festas de outono, vou lá e choro por causa da minha filha. Choro e depois volto. Tem um sistema muito legal aqui na praça que filma um ponto. As pessoas vão lá e aparecem as imagens deles em uma tela enorme, do tamanho da praça. Quando eu entrei lá, a tela apagou. Eu não sei, para ser sincero, não consegui descobrir 100%, mas parece que foi uma coincidência. Às vezes, nessa tela também aparecem comerciais. Até o maluco local se afastou de mim. 5 minutos, nenhum abraço. 10 minutos, sem abraços. 20 minutos. Oh, thank you very much. De onde é? Singapura.
Singapura. Ah, um grupo de coreanos mais velhos passando. Vovozinha, me dá um abraço. Ah, vovozinha, vai lá, vai lá. Caixadinha passou. Vovó coreana olhou assim. Queria me dar uma porrada ou alguma coisa, não entendi. É perigoso andar sozinha na Coreia do Norte à noite. Vendem muitas crianças também. Eu também fui pega assim. Quando me ofereceram um emprego, pensei que só ia trabalhar uns 3 meses e voltaria para casa. Como não havia ninguém para trabalhar na família, a mãe de Sung-min só piorava. Então a menina decidiu aceitar a proposta da amiga para ir a algum lugar, para onde a amiga não explicou. Saímos juntas com a minha amiga e atravessamos o rio. Na época, a água chegava até aqui. Não podia nem andar. Fomos a pé. A pé? Sim, de mãos dadas. Era um rio muito pequeno e já estava um corretor à nossa espera. Não tinha soldados lá. Não, tinha, mas fomos à noite. Não havia nem a luz da lua. Se for apanhado na fronteira, eles podem atirar em você. Minha amiga e eu combinamos que, se a luz cair, íamos mergulhar na água. A maioria das pessoas, como eu, na China, não podiam dizer uma palavra, não sabia para onde seriam enviadas. Elas foram colocadas em uma casa com homens, eram jovens, não sabiam falar chinês, davam à luz filhos. Todos os dias eram espancadas pelos maridos. Tem muitas assim, até agora também. Aqui, por exemplo, tem uma menina estudando comigo. Ela parece ter cerca de 25 anos. Seu filho já tem 8 anos. Ela foi vendida para casar quando era menor de idade. Quando tinha 17 anos, ela deu à luz a um filho indesejado. É por isso que eu digo que as pessoas são privadas de direitos. As pessoas são vendidas como coisas, enviadas para qualquer lugar. Quando começamos a falar sobre o homem que Sung-min ficou, ela se sentiu desconfortável. Ela provavelmente não contou a história toda. Eu entendo, ela é uma menina. De acordo com a sua versão, ela não teve tempo de ser vendida, parou em uma família que a adotou como filha e depois a deixou ir. Sinceramente, não fiquei insistindo, porque com certeza tinha coisas horríveis. A razão pela qual eu fugi da Coreia do Norte foi porque meu pai morreu. Eu estava em Pyongyang e, de repente, recebi uma ligação da minha casa dizendo que meu pai estava muito doente e que iria morrer hoje ou amanhã. Foi a primeira vez que eu voltei a casa em 6 anos. Não era mais um apartamento. Eles se mudaram para um local. Eles viviam lá. Era como um quartinho, mas a área de serviço, minúsculo. Aí senti que não podia mais voltar para a casa dos meus pais. No hospital, cada passo era pago. Quando viram como a gente vive agora, não nos saudavam mais em referências. Então, deixei tudo e disse ao meu pai que me ia embora. Ele disse que não, volta para Pyongyang. Mas então eu juntei dinheiro e saí de casa. Foi tão difícil para mim. Eu até tomava comprimidos. Eu queria morrer. Mas depois eu pensei que ia lutar pela última vez contra esse governo. Foi o que eu pensei. Me dirigi à máfia, aos bandidos. Eu disse que não poderia viver mais aqui. Tenho que ir para a China. E simplesmente fugi de mãos dadas com uma mulher. Cerca de 2 anos atrás, isso custava 12 milhões de won. E agora custa 18 milhões de won ir da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Thank you. De onde é? Da Coreia. Coreia? De que cidade? Incheon. Incheon? Não se importa que eu esteja usando a bandeira da Coreia do Norte. Não tô nem aí. Por quê? Porque a Coreia é o mesmo país. Eu acho que somos um país só. Sounds really great. Yeah, very happy. Thank you very much. Thank you. Derreti. A coreana me abraçou. Tá dizendo que não importa a Coreia do Norte ou do Sul. Somos o mesmo país. Somos iguais. Somos um povo. Thank you. De onde é? Daqui. Reparou que estou usando a bandeira da Coreia do Norte? Me deu uma garrafa, uma bebida. Thank you very much. Com certeza não está envenenada, porque está com embalagem. Thank you. De onde é? Da Coreia. Que cidade? Busan. Não se importa que eu tô com a bandeira da Coreia do Norte. Não me importo. Por quê? Porque você é uma pessoa e não uma bandeira.
Então, fiquei na rua por cerca de 2 horas e meia. Fui abraçado por um total de cerca de 16 pessoas. E apenas 4 delas eram coreanas. Eu não posso dizer que isso é muito, porque muitos coreanos olhavam, liam, olhavam para cima, para a bandeira, para mim e desviavam o olhar. Principalmente a geração mais velha que faziam assim. Mas mesmo assim, 4 meninos me abraçaram e eu até perguntei a eles, de propósito, se eles notaram que eu estava com a bandeira da Coreia do Norte aqui. E eles disseram que sim. E um rapaz me disse uma coisa que eu não me importo quem você é ou de onde você vem. O que importa é que você é uma pessoa. É que você é uma pessoa, um ser humano. Isso é realmente muito forte, porque o mais forte é quando o seu cérebro não depende nem do que está sendo mostrado na TV, nem do que você está vendo ao seu redor. Quando a sua opinião não é formada pelo que você vê na TV, não é formada pelo que você ouve das pessoas ao seu redor, quando você tem uma estrutura clara, é a coisa mais forte e legal que eles têm. Song-min estuda hoje em uma das universidades mais prestigiadas de Seul. A senhora Chi Yun-shin, na Coreia do Sul, trata das questões de segurança e saúde dos que fugiram da Coreia do Norte. Ela está grávida agora. E o Han-yo trabalha na rádio que transmite para a Coreia do Norte livre. Ele tenta sorrir, mas todos os seus movimentos são nervosos demais. Sinceramente, nunca desejaria isso a ninguém. Minha filha de 2 anos agora tem 7 ou 8 anos. É uma idade quando as crianças vão para a escola. Eu não podia comprar-lhe nem uma mochila de escola. Não consegui comprar roupas. Quando cheguei aqui, vi tantas roupas bonitas, crianças pequenas andando de ônibus com um uniforme bonito, e toda vez que vejo isso, penso que se minha filha estivesse comigo, ela também poderia ser assim. É o peso na consciência por não ter trazido ela até agora. E ultimamente, imerso nesses remorsos, percebi o quão difícil é viver assim. Também é difícil para mim, muito. Eu decidi não viver com remorso, mas até o dia em que eu a encontrar, vou viver bem e dignamente, e vou encontrá-la aqui na Coreia do Sul como um verdadeiro pai forte.